Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Janeiro de 2020 foi o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Mas não foi só a capital que sofreu com o excesso das chuvas nesse início de ano. 196 cidades do estado já decretaram situação de emergência. Ao todo, quase 55 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas e foram registradas 57 mortes. Mas por que, ano após ano, as tragédias se repetem? A culpa é apenas da natureza? Para conversar conosco sobre os impactos da chuva no estado e sobre as possíveis providências para evitar tantos estragos, nós convidamos o capitão Luiz Antônio Silva, da Defesa Civil de Minas Gerais, e o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas, Danilo Batista. As chuvas em Minas são assunto do Panorama que começa agora. Bom, muito obrigado, Luiz Antônio, pela presença. Muito obrigado também, Danilo, pela presença. Luiz Antônio, eu queria começar perguntando o seguinte. Como a gente falou no início, agora esse janeiro foi o mês de maior chuva da história, principalmente da capital aqui, e um grande volume de chuvas também no estado. A mobilização da Defesa Civil foi diferente, já sabendo dessa expectativa de chuvas maior? Sim. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito atípico do esperado, né? Como a gente viu, divulgado amplamente, desde o período aqui na região de Belo Horizonte, quando foi mensurado, medido o índice de chuva, foi o período que mais choveu na história, né? Então, isso já é muito atípico. Já era esperado, a gente tem uma equipe de meteorologistas que acompanham essas situações, inclusive emitem alertas e boletins para os municípios normalmente afetados, nesse caso a RMBH, e a partir daí foram feitas algumas ações justamente para se preparar. Nós somos a Defesa Civil Estadual, e aí é bom a gente entender que quando a gente fala em Defesa Civil existe um sistema. Como é que é esse sistema? Explica. Cada cidade tem a própria Defesa Civil, algumas têm, outras não têm. Como é que funciona isso? O ideal é que todo município tivesse. Na verdade, isso é previsto na legislação, que é a Lei 2.608 de 2012, ela prevê o sistema de Defesa Civil. E o que é que faz parte? O município, que é o ente local onde as pessoas moram e residem, quando o município não dá conta, o Estado ele vem para amparar e apoiar. E além disso, também existe o nível federal, que está também para apoiar tanto o Estado quanto os municípios. Perfeito. Esse ano, Danilo, como a gente parece que, justamente por causa do volume, ou a impressão que se tem, é que o volume de estragos também foi muito maior do que de outros anos. A culpa é somente da natureza ou existem fatores aí que colaboram para que esse volume de estragos, esses problemas aumentem um pouco? Podemos dizer que é uma soma de fatores. A natureza, realmente, com as mudanças climáticas, a gente vai ter um aumento de chuvas a cada ano. Todos sabem das mudanças que nós estamos vivendo, mas se nós não tomarmos nenhuma iniciativa no sentido de corrigir esses problemas, os problemas cada vez serão maiores, né? Então, há uma soma de fatores naturais e fatores, vamos dizer, ambientais e fatores da questão urbana que precisam ser trabalhados para resolver esse tipo de problema. Pois é, muito foi falado aí da canalização dos rios, né? Principalmente aqui na capital, rios que foram canalizados e que aí o volume de água não consegue fluir. Há alguma solução para isso? Há a solução, para essa solução da canalização dos rios e de cobertura dos mesmos, é uma solução de mais de longo prazo, vamos dizer assim. Quando você cobre os rios e coloca ele no canal, a tendência é que a velocidade da água seja muito maior. Porque quando você tem elementos naturais, como as matas, a terra ao longo do rio, você retarda o fluxo dessa água. Então, para a gente voltar à situação anterior que a gente tinha, tem que ser um trabalho maior, um trabalho grande nesse sentido, né? Na verdade, e também a gente tem a questão do saneamento. Você descobrir o rio hoje em dia, você tem que ter um tratamento dessa água, né? Você não vai pôr um rio totalmente poluído, voltado para a população. Então, a gente tem que pensar nesses diversos fatores e como trabalhar isso. Há formas de trabalhar, a gente pode trabalhar a questão
de incentivo a criar caixas de captação para retardar o fluxo dessa água, entrar nesses rios. A questão de você fazer um tratamento dessa água ao jogar nesse rio, de forma que quando ele estiver descoberto, ele seja um rio, como diversos países hoje em dia já conseguiram, né? A gente tem exemplos de Seul, a gente tem exemplos de países da Europa que já têm rios descobertos e que a população, inclusive, usufrui dessa área. Mas são situações que a gente tem que pensar em termos do planejamento urbano e regional, porque os rios cruzam diversas cidades. Então, o problema não é simplesmente uma cidade, é uma questão metropolitana também. A gente teve, Luiz Antônio, naqueles dias 24 e 25 ali, uma sexta e um sábado, que toda a Defesa Civil, o governador foi para a internet, o prefeito da capital, dizendo que seria o maior volume de chuvas da história, no caso da capital Belo Horizonte. O trabalho de prevenção da Defesa Civil foi, por exemplo, não saiam de casa, não andem nas ruas, não evitem locais alagados. Você acredita que essa prevenção evitou que o número de mortes pudesse ser ainda maior? Ou seja, a população respondeu bem à prevenção da Defesa Civil? Primeiramente, assim, quando vem um evento dessa magnitude, eu acho que qualquer país no mundo, qualquer cidade, por mais capacidade que ela tenha de dar uma resposta muito rápida, sempre vai haver uma dificuldade, né? O que é interessante é saber de existir uma estrutura própria para que se consiga dar uma resposta e voltar à vida normal. Hoje nós temos algumas ferramentas tecnológicas, né? Uma delas é um aviso que é feito pelo menos 2 horas antes do evento, onde você recebe no seu celular, você faz um cadastro através do número 40199 e você recebe uma mensagem no seu celular avisando, é um serviço gratuito que a Defesa Civil dispõe, e você recebe um aviso dizendo, por exemplo, vai ocorrer uma chuva forte, evite, por exemplo, tais vias. É muito comum hoje, eu tenho no meu celular, você recebe, por exemplo, interdição de via. Está muito comum hoje em Belo Horizonte a interdição das vias, né? E aliado a isso, você sabendo, você obviamente deveria evitar esses locais. Hoje nós temos um cadastro também juntamente com o aplicativo Waze, onde você coloca no momento da chuva e ele desvia daquelas rotas de alagamento. Então, é uma tecnologia, principalmente para quem está dirigindo. Mas nós acreditamos que poderia ser pior se não houvessem algumas medidas. Foi amplamente divulgado, a gente pediu às pessoas para tomar os devidos cuidados. Nós acreditamos que poderia ser pior ainda. Um exemplo foi uma chuva que houve no dia 19 de janeiro, que foi uma semana anterior, e nós não tivemos registro de morte, né, embora houve muitos danos estruturais, prejuízos materiais, mas a gente não houve perda de vida aqui em Belo Horizonte. Pois é, apesar desses alertas, infelizmente não foi possível evitar algumas tragédias. Algumas imagens que circularam pela internet chamaram a atenção, algumas das que mais chamaram a atenção foram os deslizamentos de terra que ocorreram aqui na região metropolitana. Vamos ver algumas delas, olha só. Olha, esse aí foi no bairro Tupi, em Belo Horizonte. Daqui a pouquinho a gente vai ver, está chovendo um pouquinho e de repente a casa vai abaixo. Nossa. É uma imagem bastante impressionante essa daí. A gente tem uma próxima também, ó, no bairro Jardim Alvorada. Isso aí é o pessoal já tentando buscar as vítimas do deslizamento. Depois nós vamos ter uma outra ali que vai ser em Ibirité, que é na região metropolitana. Ó, exatamente, olha, veja essa coisa impressionante também. Lá e vai descendo tudo, ó, vai descendo as árvores, vai descendo tudo. Danilo, ó, outro deslizamento ali que assusta as pessoas no meio da rua. Essa questão da ocupação das encostas é algo que tem solução? Quer dizer, já se está ocupando menos que se ocupava anteriormente? Sim. Como é que está sendo isso? Na verdade, esse trabalho dessa mudança de conscientização da população em relação à ocupação de encostas e locais perigosos já melhorou muito. No passado, a gente tinha muito mais problemas com esse tipo de eventos. A gente tem hoje uma lei que precisa, inclusive, ser implantada, entrar em funcionamento, que é a Lei 11.888, que é a Lei de Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social. Essa lei obriga que os municípios, os entes públicos, são responsáveis pela habitação de pessoas que tenham essa necessidade de habitação, que são pessoas carentes e tal. Essa lei,
ela precisa, entrando em vigor, ela vai ter o apoio de profissionais que vão estabelecer locais onde essas pessoas podem ficar, vai ter estudos geológicos para ver se aquele lugar é adequado, vai ter projetos que vão pensar aquilo como um todo, porque a ocupação desenfreada, a ocupação sem ser pensada, sem ser planejada por pessoas, por profissionais, ela acaba acontecendo coisas dessa forma. Então, se você pensa numa coisa como um todo, pensa na questão da permeabilização, da permeabilidade do solo, vamos dizer, e da questão da distribuição de espaços, da questão de manter corredores verdes ao longo das ocupações, e isso vai minimizar esse tipo de problemas. Então, são diversos fatores que a gente tem que pensar. Se a gente pensar, por exemplo, que as habitações, a maioria das ocupações, a maioria das habitações nas cidades são irregulares, a gente tem que criar essa conscientização de regularizar isso. Porque se você pensar, hoje em dia a gente tem de 10% a 15% de habitações regulares no... Irregulares? Regulares. Regulares? Regulares. 10% a maioria é irregular? A maioria é irregular. Então, se você não criar essa consciência, e não criar essa forma de cada dia aumentar a regularização dessas construções, fica difícil você prever problemas desse tipo, né? Como é que é o trabalho da Defesa Civil com essas pessoas que moram nessas áreas, mesmo antes do período das chuvas? Vale ressaltar que, como a gente falou do sistema de defesa civil, uma das atribuições da Defesa Civil Municipal é mapear essas áreas de risco. Então, deve existir na prefeitura um mapa onde ele vai falar qual que é o risco, por exemplo, se é um risco de alagamento, se é um risco de deslizamento. E isso, o primeiro fato é esse, ter isso muito claro. A partir daí, deve ser tomadas medidas pelo poder público local, e um deles é que a população saiba e seja comunicada de que aquele local é um local de risco. E a partir daí, aquela população deve ser orientada o que fazer naquele momento, por exemplo. Se é uma área de alagamento e a sua residência está naquele local, a água começou a subir, você tem que deslocar para um local seguro. Já deve existir isso mapeado, dito qual que é esse local, né, naquele momento ali de um risco maior. Pois é, as chuvas nesse mês de janeiro, elas castigaram muito Belo Horizonte, mas elas também castigaram várias regiões do estado. A gente tem imagens também de algumas cidades em que os rios simplesmente saíram do leito. Olha lá, Abre Campo na Zona da Mata. Olha como é que ficou o centro da cidade de Abre Campo, totalmente alagado. Olha lá, parece que o rio aumentou. Raul Soares agora. Essa aí foi tirada, ó, a casa desabando dentro do rio. E essa é Governador Valadares, tem um sobrevoo aí na cidade mostrando aí como a cidade ficou também alagada. Como é que essa questão, Danilo, a questão dos rios que cortam muitas cidades, né? Há alguma solução? Quer dizer, não pode se construir nas beiras, porque as chuvas acontecem e o rio vai sair do leito. O que fazer? Na verdade, os rios, quando eles eram naturais, quando esses rios existiam na natureza inicialmente, eles tinham toda uma vegetação ciliar ao longo desses rios que que evitavam esse tipo de problemas. Quando você vai ocupando e vai impermeabilizando as áreas próximas ao rio, você vai estrangulando a passagem desse rio. Então, quando ele num evento de uma chuva excessiva, ele sai realmente do leito e inunda as cidades. Outra coisa que é extremamente problemática é a questão do resíduo, o resíduo sólido, que as pessoas não têm esse cuidado de descartar da forma correta. Exatamente. Inclusive, tem uma imagem que nas redes sociais foi muito divulgada das pessoas varrendo o lixo para dentro de bocas de lobo. Quer dizer, é uma falta de consciência tão grande as pessoas, que imagina se você continuar agindo dessa forma, cada dia esse problema vai ser maior. Então tem que criar uma questão de educação ambiental, uma educação de sustentabilidade, uma educação inclusive urbana, né? Porque a gente que é arquiteto e urbanista, a gente tem esse papel, a gente estudou para trabalhar essas formas, mas a população precisa de ser, vamos dizer, informada desse tipo de eventos, desse tipo de preocupação que ela tem que ter. Perfeito. Bom, a Assembleia de Minas aqui também se mobilizou nesse período das chuvas. Para o presidente Agostinho Patrus, a prioridade imediata é a ajuda aos mais atingidos. Olha só.
nós sobrevoamos e vimos que várias famílias estão em áreas perigosas e nós sabemos da dificuldade de se mudar dali, porque a pessoa, infelizmente, construiu ali não é porque quer. Construiu naquele local porque não tinha condição de construir em nenhum outro mais seguro. Então, é importante que nas obras que o Estado vai fazer habitacionais, essas pessoas tenham prioridade para que não aconteça tantas mortes como nós vimos nos últimos dias em Minas Gerais. A Assembleia está aqui presente porque está à disposição para modificar legislações, para agilizar processos, para fazer o que for necessário para que essas pessoas que já sofrem tanto, que vivem em situações de risco, que vivem em situações complicadas e que agora perderam familiares, não sofram ainda mais. Bom, e agora, no retorno dos trabalhos da Assembleia, vários projetos de lei vão ser votados com o objetivo de ajudar os municípios atingidos. Entre eles, o que permite o adiantamento financeiro do Estado às cidades atingidas pela chuva. A gente está caminhando para o finalzinho do bloco, mas antes de terminar, Luiz Antônio, eu queria te perguntar uma coisa que aconteceu também nas chuvas em Belo Horizonte, a questão das mensagens falsas. A Defesa Civil recebeu, quer dizer, ficou sabendo de outras. Teve aquele famoso, né, alguém que tinha carregado, alguém da Defesa Civil e que ia chover demais. Como evitar esse tipo de coisa e por que alguém tenha brilhante ideia de fazer uma coisa dessa? O brasileiro é muito criativo, né? E, inclusive, em momentos desses que são momentos muito sérios e não deveriam, né? A gente vê isso muito através do telefone de emergência, as pessoas ligando e fazendo trote. Trote numa situação dessa? Numa situação dessa. E acaba que é uma brincadeira que prejudica, que desinforma a população. O que é que a gente pode falar disso? Hoje nós temos meios oficiais, né? Como eu disse no início, a gente tem um serviço de meteorologia que acompanha o risco de um fenômeno natural dessa magnitude e isso é avisado através dos nossos canais oficiais, são redes sociais, boletins, a gente encaminha isso para a Prefeitura, tem um site da Defesa Civil. Então, o que é de oficial, nós vamos procurar nos locais oficiais, né? Se tiver dúvida, ligue no telefone da Defesa Civil. Esse aplicativo, como eu disse para você, não é um aplicativo, o cadastro no SMS, ele recebe uma mensagem fidedigna, né? E acaba que informações e vídeos e áudios como esse deixa a população meio que apavorada, né? Dúvida, procure nossos meios oficiais, nossas redes sociais são muito divulgadas, né? Normalmente, hoje está bem comum as pessoas possuírem um smartphone com acesso à internet, então, na dúvida, procure um canal oficial, né, para se informar melhor. Perfeito, a gente vai fazer só um pequeno intervalo e voltamos em instantes falando mais sobre as chuvas em Minas. Não saia daí.